Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu botar meu óculos para ficar um pouco melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está assistindo esse vídeo. Desde já agradecer aí a galera lá que está curtindo, compartilhando, comentando, fazendo o canal do Telegram também crescer, tanto o meu quanto do Rafael. E hoje, né, o que eu vim fazer esse vídeo? Por acaso, um casal de amigos está voltando para o Brasil hoje. Dia 22, né? Eles chegaram aqui dia 14 de junho. Chegaram com a mala cheia, com muitas expectativas, com muitas... Falou lá. Olá. Agora vão ficar quietinhos, tá bom? Chegaram com muitas expectativas para conseguir ficar aqui em Portugal, né? E começar uma nova vida aqui. Eles chegaram... O que acontece? Ela era minha cliente lá em Petrópolis, eles são de Petrópolis. E ela trabalha como cabeleireira. Voltando, né? Ela era minha cliente lá em Petrópolis, ela era cabeleireira. E veio pra cá, ficou um pouquinho em Lisboa, ficou um pouquinho em Póvoa do Varzim. Quando ela chegou em Póvoa do Varzim, ela ficou encantada porque é região de praia, né? Eles gostaram muito. E aconteceu algo que, assim, quando a gente fala que não é o certo acontecer. Ela conseguiu um trabalho. Né? Eles foram, né, vieram aqui para casa, ficaram uma semana aqui com a gente, né? Gostaram muito da região. Mas a gente até conseguiu casa para eles aqui, mas o que acontece? O grande problema daqui era porque eram 4 horas e meia de viagem para ela por causa do trabalho lá. E ela foi embora daqui, mas ela, não, eu vou procurar casa lá, vou procurar. E quando chegou lá, não aconteceu, né? Porque o que acontece? Nessa época do ano, as casas lá são só para veraneio, para ficar durante... Eu fecho. Não, me dá. Eu fecho também. Senão você vai sair daqui. Desculpa, gente. E fica para ficar uma semana, 15 dias. Tinha casas que eram 800 euros a semana, 1.500 euros a semana, 4.000 ao mês, né? Tudo dependia. Quarto era caríssimo. E eles ficaram na saga, né? Eles estavam na casa de amigos, depois ficou na casa de outros amigos e não conseguia arranjar casa lá. Não conseguia. Quando conseguia era tudo muito caro, ou era tudo muito ruim, ou quando conseguia era um quarto por 500 euros, e é surreal. E ela estava ganhando bem nesse salão, mas também não seria justo ela ganhar bem e colocar tudo no arrendamento, né? Porque, imagina, que ela tirasse 1.500 ao mês e ela fosse pagar 1.200 no arrendamento. É sacanagem, né? Muito dinheiro. Então, infelizmente, eles foram embora. Gostaram muito, muito de Portugal. Ficaram encantados com a cidade. Eu fiquei muito feliz em saber, assim, como ela evoluiu profissionalmente. Porque, assim, lá a gente fazia muito evento, ela sempre estava. E eu vi a evolução dela e ela estava bombando no salão, de todos os jeitos. Tava assim, ela estava arrasando. E hoje eles estão indo embora, né? Quando uma semana atrás, eles ficaram... Uma semana atrás eles vieram lá com a gente para se despedir e tal. Mas assim, eles falaram que Portugal não é um sonho esquecido, que vai ser algo que ela no futuro, né, tanto ela quanto eles vão vir para cá novamente, porque eles gostaram muito do país, gostaram das pessoas. Para ter ideia, ela falou que atendeu o cliente português, queria que ela fosse para casa, sabe? Então, são coisas que não só a gente vive, mas outras pessoas vivem para poder mostrar também.
Me dá isso aqui, chega. Mãe, Chega. eu não vou brincar. Pela milésima vez tentando gravar, né? Vai ter um monte de pausa, recorte, mas eu não vou recortar, vou deixar do jeito que tá, né? Porque isso aqui é minha realidade, não tem jeito, né? Mas então, por que eu queria falar nesse vídeo, né? Nossa, vai todo mundo achar que tu é muito mal educada, sabia? Mas todo mundo te vê, coisa feia. Ele vai ficar assim. Tem que se mostrar que tu é uma menina comportada. Mas o que eu venho falar? Quando a gente chega aqui, são as prioridades das pessoas. Não vou dizer que a prioridade deles era arranjar trabalho, mas assim, ela arranjou um trabalho no local que ela queria, ganhando bem, mas infelizmente ela não tinha casa. E às vezes acontece muito isso com as pessoas, delas irem, tipo assim, querer começar num certo lugar, aí já arranja o trabalho, mas não tem casa para viver. Isso acontece com muitas pessoas aqui. Lógico, eles têm possibilidades de voltar para o Brasil, de voltar uma outra vez, é uma outra situação, mas quantas pessoas vêm para cá e às vezes acontece isso e fica rodando, às vezes 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes até 1 ano. A gente já contou, né, pessoas que vivem em acampamentos, né, há mais de 1 ano, que preferem estar no acampamento do que vir morar numa aldeia, porque sabe que vai demorar muito para chegar. Teve um rapaz que eu consegui, ele me pediu para arranjar casa, mas aí quando ele viu que aí teria que acordar 1 hora antes, era no porto, né, ele preferia ficar no lugar onde ele morava, na cabaninha que ele morava, do que vir para cá. Porque assim, a pessoa fica já naquele, vai ser longe, vai ser difícil, eu prefiro ficar aqui morando numa barraca e pronto. Longe de mim, isso aí é o problema de cada um, a vida alternativa de cada um. Tem outra questão de teve uma outra casa também que algumas pessoas de Braga entraram em contato comigo. Se eu não me engano, eram 3 pessoas, né? Tudo na mesma situação. Todas já estavam aqui em Portugal há mais de 6 meses. Já há mais de 6 meses trabalhando, mas só que não tinha onde ficar. Ficava no quarto de um amigo, depois arranjava um quarto, ficava 3 meses, depois saía, ia morar na casa de fulano e não tinha um local certo, e às vezes com criança e tudo. Então assim, um conselho, né, que eu dou quando, né, vocês estão fazendo o planejamento, porque assim, infelizmente, em Portugal inteiro, você não consegue mais arranjar uma casa no centro por um preço bacana, num centro bom, né? Nada impede de, quando você já está morando aqui, você fazer o seu network e você achar alguma coisa boa, nada impede. Eu sei de pessoas que têm casas baratas aí no Porto, no centrão do Porto, pagando 500 euros. Mas assim, são achados que você vai conversar com um e com o outro para você conseguir. Até onde eu moro, né, teve uma casa que até hoje, a minha casa lá da frente, né, que eu fiz até um vídeo que ficou, eu achei que estava arrendado, eu não sei se tá, porque ainda continua tendo visita. Aí vai a pergunta, será que o cara tá fazendo um leilão dessa casa? É uma realidade muito triste, mas é super comum aqui. Mas quando vocês fazem, né, o planejamento, o interior não é ruim. Lógico, existe interior que não tem nada, o nosso interior tem alguma coisa. Às vezes você não vai conseguir o emprego que você deseja, o emprego dos sonhos, mas vai começar já a se virar. Às vezes as pessoas não estão preparadas para essa situação. Como eu falei com eles, eu fiquei muito triste deles terem ido, né? Mas eles saíram daqui falando que estão muito mais experientes do que quando vim da próxima vez já falar, eu vou morar em tal lugar, vou vir trazer uma reserva maior, porque assim, quando eles conseguiam, pediam muitas rendas e calções para eles, mesmo falando que não pode, mas acaba tendo. Mas assim, acredito que eles chegaram de um jeito e estão indo embora de outro, porque Portugal faz isso.
Igual quando o pessoal entra no Big Brother, né? Entra de um jeito e sai do outro. Aqui é a mesma coisa, porque aqui quando você vem de peito aberto, coração aberto, mente aberta, você consegue absorver tantas coisas, você consegue aprender tantas coisas, você aprende coisas boas, coisas ruins, ver sistema, né, do país, como é que é, todas as situações, você sabe lidar com essas situações. Quando você vê algo que é fora do normal, você fala, Portugal é assim mesmo, são coisas que acontecem aqui. E isso te prepara, te deixa mais forte, né? Então, é um vídeo só falando novamente, né, questão do arrendamento, que é um problema que tem aqui hoje. A gente acha que ainda tem alguns anos que isso vai continuar, mas uma hora vai melhorar, né? Não pode continuar do jeito que está, senão daqui a pouco, né, não vai ter nem gente para morar aqui para poder pagar as rendas, né? Mas é isso. Desde já, muito obrigado, tá? Pela atenção de vocês, pelo carinho, pelos seguidores. E continue curtindo, compartilhando, comentando. É dia do pai. Não, não é dia dos pais não, já passou. Fala Só se despede. É dia da mãe. Fala assim, fala bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo. Fala assim, tchau. Tchau. Feliz do pai.